Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos. E essa é a terceira parte desse capítulo, e a gente continua então a partir da pergunta número 576 do Livro dos Espíritos, que diz assim: foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? E a resposta? Algumas vezes assim é, quase sempre, porém, o ignoram. Baixando à terra, colidam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar os desígnios. A questão aqui é se um espírito, uma vez encarnando, tem consciência da missão que ele terá aqui. E a gente já comentou que, primeiro, que assim, depende muito do livre-arbítrio. O espírito tem o livre-arbítrio de, embora tenha assumido um compromisso lá, chegar aqui, ele pode refutar diante de uma tarefa, diante de uma missão, às vezes penosa, da qual ele, se não tem consciência, ele tem um pressentimento que aquilo pode trazer problemas, isso pode fazer com que haja um certo receio em assumir aquela missão, mas que também, naturalmente, quando vamos sendo colocados nos cenários e nos jogos que a vida vai nos levando de uma situação ou de outra, a gente acaba assimilando e percebendo qual é a nossa missão, qual é o trabalho que devemos fazer. E aí, naturalmente, a gente adentra para essa missão e sai executando. Pergunta número 577. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e é que a vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? A resposta? Nem tudo o que o homem faz resulta de missão e que tenha sido predestinado. A miudade, às vezes, é um instrumento de que se serve o espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure, então, o escritor mais apto a se lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e a dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. A missão aqui não é encarada num trabalho específico, mas sim numa linha de ação. Podemos encarnar, por exemplo, com a missão de escritor, com um desejo, uma inclinação para escrever livros. E, nesse caso, explicado aqui, com mediunidade. Então, o médium, ele vem com uma certa inclinação para escrever, para se dedicar à escrita, só que nem sempre o espírito errante que vai comunicar através do médium já está definido. Assim, aquele espírito acontecerá a aproximação, porque os dois precisam estar prontos para a obra. O espírito comunicante também precisa estar pronto para poder passar a sua história. E a gente sabe que na espiritualidade, a gente tem inúmeras provas disso através das comunicações, que o tempo de cada um na espiritualidade, de se descobrir no momento adequado e de ter uma ideia, uma história, muitas vezes um relato de vida para ser contado, e o faz na consciência de que explicando, passando aquela história, algum tipo de exemplo, algum tipo de instrução, algum tipo de mensagem, ele pretende passar para que outras pessoas não passem muitas vezes pelos problemas que ele passou. Então, o encontro acaba se dando em algum tempo durante a vida do encarnado e do espírito desencarnado, mas por um acordo que acaba sendo efetivado, que não necessariamente estava combinado antes da reencarnação. Em grandes temas, o médium sabia ou tinha uma certa inclinação para escrever nessa existência, e o espírito errante, então, na medida em que ele tem o desejo, o interesse,
pode então ser levado a participar de um processo mediúnico através de alguma casa de oração, através de algum centro espírita, para entrar em contato com um determinado médium para que esse seja o facilitador do processo da comunicação. Então, em maneira geral, nem tudo está definitivamente escrito, porque se a gente tivesse dito que todo o plano reencarnatório está definido na sua completude, a gente tira das mãos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que cada um de nós tem, espíritos encarnados ou desencarnados, de decidir sobre a sua função, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele deseja fazer, as missões e as obras pelas quais ele vai trabalhar. E ele pode mudar essa inclinação na medida em que isso representa o livre-arbítrio. As inclinações, o jogo, o que vai acontecendo, a combinação dos efeitos, o desenho daquilo que vai se estabelecendo pelo jogo de relacionamento que a gente tem, que a gente vai enfrentando, tanto encarnados quanto desencarnados também, na medida das possibilidades, né? Pergunta número 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? E a resposta? Sim, se não for um espírito superior. Lógico, a gente disse aqui várias vezes que o livre-arbítrio é supremo e cada um de nós decide o que fazer e o que não fazer. Pode acontecer, de uma vez você tendo definido uma missão, você falhar na execução daquela missão? Sim, como a gente já disse algumas vezes. Você pode, diante de uma missão às vezes muito difícil, voltar atrás e não querer executar a missão, talvez por já ter falhado nessa missão em existências anteriores, talvez por se achar nessa missão uma missão muito difícil, talvez por outras circunstâncias que aconteçam. De qualquer maneira, o livre-arbítrio é sempre supremo e é dado ao espírito, ao ser, decidir se vai fazer ou não vai fazer. Se ele age na medida do bem, se ele age na medida em completar aquela missão que lhe foi atribuída, ele ganha com isso. Se ele volta atrás, uma nova oportunidade será dada na medida em que ele precisa, se ele precisar disso para poder evoluir. Quando a gente diz aqui que um espírito superior isso não acontece, nós estamos fazendo uma referência de que aquele ser mais esclarecido, que já tem um esclarecimento maior por conta de inúmeras vivências, vem para essa existência muito mais claramente com essa inclinação do que deve fazer. E o livre-arbítrio está muito mais no sentido de aceitar e executar aquela missão que foi passada. Lembrando que quando o Chico pergunta para Emmanuel, né, o que era preciso para que ele fizesse um bom trabalho, para que ele fosse um bom médium, Emmanuel diz que são necessárias 3 coisas. Primeira, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Então, disciplina acima de todas as coisas. E a gente já disse aqui também que a capacidade de decidir, a liberdade está na maneira em quando você assume e aceita uma responsabilidade e a executa. Esse é o grau máximo de liberdade. Dá a impressão que você não tem liberdade e se é obrigado a fazer. Mas quando você acata de boa vontade fazer aquilo que é necessário fazer, essa é a manifestação máxima da liberdade. É a liberdade do espírito, do conhecimento, da consciência, acima muitas vezes das inclinações dos relacionamentos, da vida cotidiana, das necessidades, das limitações que a gente tem enquanto aqui encarnados. A decisão por executar uma missão, na medida em que a gente vai evoluindo, se torna espíritos mais sábios, a gente continua com esse processo e cada vez mais acertadamente decidindo por executar aquilo que precisa ser executado. Então a consciência que se vem para cá, na medida em de executar uma determinada missão, na medida em que o espírito evolui, é cada vez mais forte, de maneira que não existe titubeação, não existe fraqueza ou dificuldade na decisão em tomar um caminho ou tomar outro caminho. Quanto mais evoluído, o caminho está claro e o espírito não tem decisão a ser tomada, porque ele sabe qual é a decisão correta, então ele não tem por que escolher um caminho diferente, ele sabe que esse é o melhor caminho. Na medida em que a gente, na ponta contrária, a gente fala que é um espírito superior, então não erra, não deixa de executar a sua missão. Quanto mais inferior é o espírito, mais a gente está colocado, mesmo que com muito boa vontade na espiritualidade, antes de reencarnar, a gente assuma uma determinada missão,
Quando a gente reencarna e se coloca dentro do cenário que a gente é colocado a viver, outros fatores são muito pesados, vamos dizer assim, são muito importantes na decisão do espírito, porque as necessidades corporais muitas vezes sobrepõem a decisão da consciência. Por exemplo, se você é colocado, um espírito que não tem muita evolução, colocado diante de uma situação onde ele vai passar por uma deficiência muito grande, por exemplo, de dinheiro. Não vai ter dinheiro, vai passar fome, e às vezes a presença da fome, que é uma pressão muito grande do corpo físico, pode fazer com que esse ser, com que esse espírito encarnado, decida optar por um caminho mais fácil no sentido de resolver o problema da fome, quer seja eventualmente roubando. Embora a consciência exista e ele sabe que aquilo não deve ser feito, a pressão da necessidade muitas vezes pode levar o espírito a escorregar naquela missão que ele teria que passar. Se ele deveria resistir muito mais fortemente, fazer alguma coisa acima da sua necessidade física para manter a sua consciência e manter aquilo que ele acha correto de ser feito, quanto menos evoluído ele é, mais tendente, mais pressão ele recebe então dessas necessidades outras que podem fazer com que ele escorregue na missão. Quanto mais evoluído, um espírito bastante evoluído, mesmo diante das dificuldades, insiste e continua na sua missão. Voltando no exemplo sempre de Francisco de Assis. Embora nascido de uma família rica, filho de um nobre comerciante, larga tudo, abre mão de toda a riqueza, e sem nem a roupa do corpo, larga até a roupa do corpo, entrega a roupa do corpo e vai ter a sua vida seguindo esse caminho da pobreza. E quando ele opta por esse caminho da pobreza e o caminho da necessidade, ele passa fome, passa dificuldade, passa frio, passa necessidades várias. E ainda assim ele insiste na sua missão e entrega tudo que lhe chega à mão em favor dos menos necessitados do que ele. Ele sempre encara no outro alguém que é mais necessitado do que ele. Então ele sempre vai dar o seu primeiro pedaço de pão para um irmão menor que está ao lado, do qual ele acha que é muito mais merecedor do que ele próprio. Então ele sofre muito e por causa disso também ele morre muito cedo também, por conta das dificuldades que ele passa na existência. Mas deixa um exemplo belíssimo de comportamento, de vida, porque é talvez aquele que mais tenha seguido à risca o ensino, o caminho de Jesus, aquele que melhor tenha aprendido a missão, o relato de Jesus, porque ele exemplifica em toda a sua vida, mantendo a alegria, mantendo o reconhecimento de Deus e ao mesmo tempo sendo extremamente bondoso, caridoso em relação aos outros. E nessa situação sobrepondo as dificuldades físicas pelas quais ele passava, onde na tendência natural nossa de optar pela sobrevivência, quando a nossa vida é exposta à sobrevivência, a gente tem, pela própria lei da conservação, que é uma lei divina natural, a primeira inclinação de proteger a sua existência, proteger a sobrevivência. Ainda assim, a sua capacidade espiritual era tão grande que ele sobrepõe essa mesma lei de sobrevivência, de resguardo, de cuidar da sua própria saúde em favor dos outros. O que mostra que ali o espírito começa a sobrepor a matéria. O espírito é muito maior do que a matéria. A matéria, embora tenha sua importância, e a gente vê nos relatos dos livros que contam a história de São Francisco, que ele sofre muito por conta disso. Fisicamente sofre bastante, mas ainda assim, em nenhum momento ele titubeia em relação à missão que ele deveria executar e como deveria executar. Continuando, item A da pergunta número 578, que consequências lhe advirão da sua falência, ou seja, quando o espírito não cumpre a missão que lhe estava estabelecida? Resposta: terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. As nossas experiências na lei de ação e reação, tudo aquilo que a gente faz provoca uma consequência, tem uma reação em cima da nossa ação. Se a nossa ação é boa, a consequência será uma reação boa, uma reação que nos incline para continuar reforçando aquela situação que nós estamos fazendo bem. Se nós tomamos uma ação inadequada, ruim, as consequências vão ser a correção daquela ação que nós fizemos. De uma lei física bastante simples. Se você dá um soco na parede,
ao mesmo tempo a parede dá um soco em você, com a mesma intensidade de sentido contrário. Então, você acaba se machucando por conta das suas próprias consequências. Nas atitudes com as outras pessoas, também isso representa desse jeito. Na medida em que você age, a reação vem no sentido contrário. Então, se alguém deixou de fazer uma missão que ele era destinada a ser feita, aquele trabalho continua por ser feito. Então, se ela não é executada nesta vida, provavelmente vai ser executada numa vida seguinte e com um agravante, porque esse tempo de demora entre aquilo que estava preparado e a nova execução daquela missão pode ocasionar um agravamento daquela situação, de maneira que a missão possa ser mais pesada ainda para poder cobrir aquilo que foi feito. E se a ausência da missão provocou prejuízo para outras pessoas, então a consciência vai levar esse ser a, além da missão que tem que ser executada, cobrir o mal que tenha feito pela sua omissão, por não ter feito a missão, aqueles que participavam da missão e que eventualmente foram prejudicados pelo fato dele não ter seguido a missão. Então você vê que tudo aumenta a consequência em relação ao fato de não se fazer. O objetivo disso é que a gente tenha no nosso planejamento espiritual, no planejamento da nossa reencarnação, aquilo que é necessário para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Ninguém recebe um peso maior do que pode carregar, mas como eu já disse, também ninguém disse que você tem que carregar o peso sozinho. Escolher e aceitar a missão sempre traz para a gente um conjunto de situações onde a gente passa de ajuda do entorno para que a gente possa fazer aquela missão que nos foi destinada com sucesso, para que ela seja boa. Pergunta número 579. Pois, se é de Deus que o Espírito recebe a missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Se a missão foi destinada por aquele que sabe o peso das nossas costas, por que ele permita que a gente fale, entregue essa missão para alguém que vai falir? A resposta: não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou se será vencido. Sabe-o, crede, e seus planos, quase quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. E vamos lembrar aqui que a presença de Deus, a manifestação de Deus aqui, está expressa na medida da ajuda dos espíritos mais evoluídos que corroboram e que nos ajudam no planejamento kármico. Então, quando a gente está fazendo o planejamento do que vai ser a nossa próxima vida, qual é a missão que a gente vai executar, as cargas são muito bem dosadas de maneira que sejam possíveis de serem efetivadas. Na espiritualidade nós somos muito otimistas, né? A gente acha que não, eu posso, eu vou fazer, porque a gente está liberto da matéria, está livre dos compromissos e dos pesos que a vida material traz. Então na espiritualidade é muito fácil de a gente assumir grandes obras, grandes missões e querer resgatar e pagar todas as nossas vidas numa tacada só. Mas a dosagem desse planejamento, das missões, elas são avaliadas por esses nossos amigos espirituais superiores que falam: calma, menos, assim, vamos fazer alguma coisa menor, mais simples que você vá suportar, porque lá embaixo você vai encontrar dificuldades, a vida também não é assim, não é tão fácil assim. Então eles ajudam a moderar o tamanho da missão que vai vir, o que não quer dizer que a missão seja fácil. Cada um de nós enfrenta durante a sua vida dificuldades, problemas, mas que estão, por consequência da justiça divina, na linha da nossa capacidade de atuação. Mas, de novo, o maior bem, a maior virtude que a gente tem é o livre-arbítrio. Então, não é porque ela está a nosso favor ou que é possível de ser executada que nós não podemos refutar diante da missão e escolher não fazer. O livre-arbítrio continua executando. Então, e a questão aqui é assim: se Deus sabe que você não vai fazer porque Ele antevê todo o futuro, por que Ele permite que você escolha aquela missão então? Porque na realidade, muitas vezes, falhar na missão também faz parte do nosso desenvolvimento. Por quê? Porque o erro faz parte do crescimento. É o erro que traz para a gente a consciência e a medida exata para numa próxima oportunidade agir de maneira diferente. Então, mesmo o erro
mesmo que... porque senão não teria também muita... Toda vez a gente só faz a missão e executa a missão, faz a missão e executa a missão, você só tem caminhos positivos sempre, você não aprende a avaliar as dificuldades do caminho e como agir em caso de erro, em caso de situação que não saiu muito bem. Então o erro nos é permitido na mesma medida em que nos é permitido o livre-arbítrio, porque vocês podem escolher entre um caminho A e um caminho B. Se o caminho A era o correto, mas você escolhe o B, insiste no B, ok que você tem liberdade para escolher o B. E mais tarde descobrir que deveria ter feito o caminho A. Numa outra oportunidade de escolha, você tem um balizamento melhor para que caminho escolher. Você fala assim, na vez passada eu errei, então peraí, deixa eu prestar atenção, deixa eu ver melhor qual que é a porta que eu devo escolher aqui. E como diz o Evangelho, né? A porta larga é a porta mais fácil de ser escolhida, né? A porta estreita é a porta que é o caminho do crescimento da felicidade. E é muito mais fácil, quando a gente está encarnado aqui, escolher a porta larga, né? Do que escolher uma porta estreita. Então, ter essa consciência, essa clareza para poder tomar as decisões adequadas, vai muito de quanto a gente está presente, e presente, digo, em consciência, né, em espírito, na vida corporal, para que a gente possa fazer escolhas mais adequadas. Pergunta número 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Ou seja, alguém que escolhe uma determinada missão faz do mesma maneira que acontece para aquele que tem que fazer a missão, porque é uma provação para ele. Ou seja, a gente disse aqui várias vezes, né? Nosso planeta está num processo, está num estágio de expiação e prova. Então, expiação significa cobrir ou corrigir aqueles maus que a gente tenha causado em outras existências, então reconstruir aquilo que nós destruímos, e a provação significa um teste para se o aprendizado que foi realizado está bem sedimentado. Se tudo aquilo que a gente aprendeu na espiritualidade, tanto dos instrutores espirituais como da reflexão que a gente fez em relação a toda a experiência que a gente tem, está muito bem fundamentado. Então, uma prova que foi da qual você não conseguiu passar, você vai refazer aquela prova novamente para ver se agora você estudou nesse meio de caminho entre uma prova e outra. Se você não passou na prova e na espiritualidade você estudou e se preparou e volta de novo para executar a mesma prova, você está mais preparado para aquela prova. Se você conseguir passar da prova, então você ganhou porque você aprendeu aquela lição. Isso é provação. Então, alguém a qual a prova, a missão é indicada por provação para ver se aprendeu eventualmente toda aquela lição que tinha sido dada, é igual de alguém que escolheu a missão, que está num outro plano, um aluno mais evoluído que está começando a escolher as suas provas, né? E a resposta, não, porque traz a experiência adquirida. Ou seja, aquele que escolheu e que começa a escolher o seu próprio caminho, como a gente já disse antes, tem mais evolução espiritual, começa a ter mais certeza da sua missão e de como executá-la. Aquele que está executando pela primeira vez ou que está em processo de provação está falho ainda, está ainda com possibilidades de erro, porque ainda é a primeira execução que ele está fazendo, ou ele está com dificuldade de passar naquela lição, eventualmente. E aí é muito mais difícil para ele do que para alguém que já passou por aquela lição e que escolheu aquela nova missão como sendo alguma coisa para construir, para fazer parte de alguma coisa muito maior. Pergunta número 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de dar com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Mesmo sabendo a execução da missão, escolhem propagar problemas em vez de executar a missão. Então, resposta: como falseadores por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril, numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Aquele que erra por consciência, sabendo que está fazendo errado, né, que escolheu fazer errado, porque muitas vezes isso
fazer errado pode lhe trazer benefícios imediatos e pessoais, acaba falseando e demonstra que não tem evolução espiritual suficiente. É como que, embora sabendo que é errado fazer, você faz porque vai se beneficiar. Imagina as consequências disso, a gente não precisa ir muito longe disso, as consequências disso quando você retorna para a espiritualidade e retoma a consciência e percebe que você fez tudo errado aquilo que deveria ser feito. Você recebeu grandes instrumentos, grande conhecimento, possibilidade, às vezes um cenário adequado, possibilidade de poder estudar, de poder se dedicar a uma determinado conhecimento, para que esse conhecimento lhe trouxesse empoderamento para executar uma missão maior, e você, na hora de executar a missão, escolhe agir por conta própria e não executar aquela missão que você deveria ter feito. Possuidor de grande conhecimento, mas de pouca evolução espiritual. As consequências disso são grandes, porque faz com que esse ser, como na pergunta anterior, em retornando para a espiritualidade e tomando conhecimento daquilo que falhou, acabe provocando para si mesmo provas mais difíceis e mais complexas que precisam ser resgatadas uma vida à frente. Porque a nossa evolução, a nossa grande missão aqui é a evolução, e a gente vai evoluir e vai passar por tantas quantas existências necessárias para a nossa evolução. Pergunta número 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. E a gente tem inúmeros casos, né? Falou assim, primeiro que normalmente a tutela dos filhos ela é estabelecida numa combinação antes da reencarnação. A gente sabe já antes de reencarnar quem vão ser os nossos filhos e qual é a aprovação, qual que é a dificuldade que nós teremos, qual que é o caminho a ser executado. Muitas vezes pode ser um processo combinado e valoroso, no sentido de que vamos todos juntos em simpatia, em união, isso vai favorecer, então os pais vão primeiro, preparam o caminho, recebem os filhos e encaminham os filhos na moral e no treinam para a vivência em sociedade, de maneira que os filhos, depois que crescem, desempenham a sua própria missão pessoal que estava dedicada, mas tomando por base um embasamento bastante firme dado pelos pais. Mas a gente sabe que existem famílias onde muitas vezes as crianças não encontram, os filhos não encontram um cenário adequado. Quer porque os pais não são muito bem estruturados, ou a mãe não é muito bem estruturada, ou o pai não é muito bem estruturado, quer dizer, o conjunto não é muito bom, não é muito facilitador no processo da missão que o espírito vai executar. Mas ainda assim, é difícil de a gente julgar, porque existem espíritos que muitas vezes acontecem no processo inverso, né? O filho vem muitas vezes mais evoluído que os pais, e que muitas vezes o filho acaba servindo de instrumento para ajudar a manutenção dos pais. Então os pais são espíritos às vezes não tão evoluídos como o filho e que não conseguem fazer a coisa adequadamente, e que muitas vezes uma criança que nasce em uma família desse tipo, que parece desgovernada, que tenderia a tudo dar errado, é alguém que eventualmente muda completamente o cenário e se dá muito bem e faz ao contrário, passa a ser o tutor dos pais e passa a ser aquele que cuida dos pais. Então só para a gente tomar cuidado e não passar a querer se tornar juiz das situações, porque é fácil a gente olhar para casos e falar, tá vendo? E a gente não sabe exatamente como foi aquilo. Se os pais assumiram, por exemplo, o cuidado daquela criança, e tantas histórias que a gente vê no Brasil afora, e por exemplo, que os pais que saem de casa e deixam os filhos com uma mãe,
Porque diante da provação ou de ter que dedicar a vida inteira para cuidar daquela criatura, decidem por um caminho mais fácil. De novo, escolhem a porta mais larga. Falam assim, olha, isso não vai me deixar muito preso, não quero essa situação, então eu quero um caminho diferente. E largam o filho com a mãe. E a mãe, como é a mãe não tem como largar o filho na sua grande maioria, embora existam casos também ao contrário, porque depende do espírito, não depende da função específica, mas a mãe tem um apego muito maior com os filhos e normalmente a mãe acaba assumindo esse papel. E o pai, que deveria ter o papel importante da missão de coordenar o crescimento e o treinamento daquele ser para a sociedade, não cumpre o seu papel. Então, esse que não cumpriu o papel arcará com as consequências de não ter cumprido o seu papel. Então, a justiça divina ela impera de qualquer maneira. Muitas vezes pode acontecer que esse jogo já tenha sido pré-estabelecido na própria espiritualidade. E aquele pai seja só um doador para que aquela criatura que nasça com certas características. Ele não tinha um papel importante exatamente na condução e na criação daquela criatura. Então a gente não consegue não ter uma visão muito clara. Por isso que o julgamento, a decisão, a prova, a incumbência de que se fizemos certo ou errado, em que nível, quanto estávamos preparados para executar uma determinada missão, é dado individualmente, e o principal juiz e o mais duro juiz nessa situação é a nossa própria consciência, que vai ser chamada à discussão mais tarde para ver se aquilo que você fez era aquilo que estava planejado, aquilo que você pretendia fazer. De novo, o erro é permitido porque no final das contas o erro acaba servindo de instrumento para a evolução e para o crescimento. E ainda assim, ele é utilizado não só para aquele que erra como para aprendizado numa próxima oportunidade, como para aquele que sofre as consequências do mal, porque também para aquele que sofre as consequências do mal, o erro ou o mal recebido acaba sendo um componente a mais na história daquele que passa pela dificuldade. De que maneira que ele supera aquela dificuldade? Se é um ser que já tem conhecimento suficiente, vai tirar de letra aquela dificuldade, aquela situação e vai seguir adiante. Se é um ser que ainda não está muito preparado, pode então se ressentir daquela situação. Pode ser, num caso hipotético, por exemplo, que alguém que nasça e que o pai abandone tenha feito a mesma coisa numa existência passada. Então ele pode estar passando por uma situação que ele provocou numa existência passada para que ele sinta na própria pele as consequências do que é fazer isso, para que numa nova existência ele não haja novamente assim. Existem N cenários diferentes, por isso que sem conhecer a história a gente não pode fazer julgamento nenhum. Mas todo o conjunto, todo o jogo, mesmo considerando o nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de escolher e não fazer o que é o certo, sempre serve de alguma maneira para a evolução, para o crescimento de todos. É assim que o mundo evolui, que a humanidade evolui, que cada um de nós como espírito se torna melhor, pela justiça divina. Pergunta número 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E a resposta não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Não esquecer que cada um de nós é um espírito individual. Então, embora os pais recebam uma missão de conduzir, de dar o melhor para os seus filhos, de maneira que eles possam ser boas pessoas, bons espíritos e que hajam no bem, é possível que você receba uma tarefa muito difícil e que aquele ser, por conta do seu próprio livre-arbítrio, o livre-arbítrio do filho, decida não tomar aquele caminho e continuar muitas vezes na sequência de um caminho que era o caminho que já era exercitado nas vivências passadas. Então ele pode continuar no processo do mal. Então não quer dizer necessariamente que os pais falharam, embora pese bastante, a gente sabe o quanto pesa para os pais quando os filhos não se dão muito bem nesse aspecto de vivência, né? Quando os filhos não se dão bem na vida, quer com todos os problemas que podem acontecer. O quanto os pais continuam sofrendo continuadamente, mas é preciso encarar que a liberdade de escolha do livre-arbítrio do filho que toma um caminho errado é superior até à missão que foi dada aos pais.
porque a ele é destinado o livre-arbítrio. Ele pode escolher e deve escolher. Ele é um espírito individual e tem o poder de escolher. Item A da pergunta 583. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? A gente já comentou sobre o fato, né? Deus é justo, então toda aquela situação que acontece, ela acontece com um determinado encadeamento para que aquilo seja possível. Muitas vezes os filhos servem de exemplo para que os pais se percebam que, embora eles falharam na missão que eles deveriam ter dado, ainda assim os filhos sobrepuseram e conseguiram ultrapassar aquilo. Causa para os pais um problema de missão futura a ser administrada, a ser executada, para poder exercer de maneira diferente e mais corretamente numa próxima vez. Pergunta 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? Lembra, conquistador aqui precisa ser traduzido para os dias de hoje de uma maneira diferente. A gente está enxergando aqui conquistador num mundo mais antigo, mais velho, que era um conquistador que abrandava sobre territórios que não ainda conhecidos, no sentido de angariar riqueza e poder. Essa maneira do conquistador nos dias de hoje se dá de uma maneira diferente, como aquele que angaria riqueza, que constrói grandes patrimônios e que, para ser esse conquistador, alcançar aquilo que deseja, não tem medidas do que provoca, e muitas vezes provoca grandes calamidades em relação às outras pessoas, à sociedade toda, para poder atingir seu objetivo. A resposta? As mais das vezes não passa de um instrumento de que serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Lembra que todo o mesmo mal é exercício, é instrumento de Deus no processo da evolução. Por que a gente tem seres malignos, talvez seja muito forte, mas seres não muito bem intencionados ou não tão preparados assim, sendo destinados a grande possuidor de riquezas ou de grandes capacidades intelectuais para poderem fazer e que provocam um estrago muito grande na sociedade para as pessoas todas que estão à sua volta? Porque isso também serve de instrumento para a evolução da própria sociedade. Então as pessoas, embora seja uma prova bastante dura, e nesse caso a gente poderia voltar para aquela questão, porque deu uma missão para alguém que não tem condição de executá-la, né? Porque todo aquele conjunto, aquele jogo de cena é necessário para a evolução, às vezes, de uma comunidade toda. E às vezes, através do sofrimento, que as pessoas se unem e tomam medidas e tomam ações para poder corrigir aquilo. Então, a correção que a própria sociedade se estabelece quando se revolta, por exemplo, e faz alguma situação para poder exigir justiça ou cobrar alguma determinada situação, ela é, muitas vezes, um sinal de que a sociedade precisa se motivar e se perceber que precisa ser dona do seu destino e que precisa agir, muitas vezes, para mudar aquela situação. Volta naquela questão, né? Não é porque nós somos espíritas e a gente conhece a justiça divina e acha que tudo está no seu lugar certo, que a gente tem que aceitar calado, parado, qualquer situação que nos venha à frente. A gente precisa sempre saber ponderar. Quando é que aquela calamidade, que aquele problema, escândalo que acontece, é para que nós nos motivemos a sacudir a poeira e agir e modificar a situação, fazendo uma situação diferente? Quando é que a gente tem que simplesmente aceitar porque não tem o que fazer e é uma questão de resignar e passar? E muito mais do que isso, quando eu consigo reconhecer uma situação e outra situação. Então eu preciso ter isso significa clareza e responsabilidade espiritual, crescimento, evolução, sabedoria. Significa saber que hora que você tem que se revoltar e agir, né? Que hora que você deve simplesmente acatar e ceder. E como é que você reconhece as duas coisas aqui? Falei, isso é o principal, isso é o mais importante. Então, muitas vezes, situações de calamidade são colocadas para que a própria sociedade se revolte, se modifique e faça uma revolução propositadamente para que ela adquira uma certa capacidade de reação em relação aos problemas que lhes são dados. Item A da pergunta 584. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras pode resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? A resposta:
Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, como o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às existências corpóreas. No estado da erraticidade ou da desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza que se fazem os agentes diretos. Espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento que se praza a Deus proporcionar-lhes os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Então para finalizar, tudo está dentro de uma certa ordenação, cujo objetivo principal é a nossa evolução, é o nosso crescimento. A gente encerra por aqui o capítulo 10 e a gente retorna então na próxima sessão com a continuidade do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até lá!